Você abre o celular numa noite de quarta-feira, depois de um dia daqueles, com a louça já lavada e a roupa estendida, esperando relaxar com uma fofoca leve antes de dormir, e aí cai num story do Zé Felipe. Lindo, fofo, daqueles que parecem nada. Ele aparece sorrindo, dentro de uma casa enorme, com paisagem de Goiânia ao fundo. Você até pensa em sorrir. E aí, no segundo seguinte, vem a foto que travou o Brasil inteiro. Zé Felipe deitado ao lado da Margarete Serrão. Sim, a Margarete. Sim, a sogra dele. Bom, ex-sogra. Mãe da Virgínia Fonseca. Os dois ali, naquela casa que era da Virgínia, com legenda de emoji de coração e nada mais. Aí você lembra que poucas horas antes, naquele mesmo dia, a Virgínia tinha desembarcado no aeroporto Santos Dumont, com cara fechada, com microfone na frente, e tinha falado com toda a calma do mundo que tá tudo certo com o Vini Júnior. Você senta, olha para a parede, pisca e entende que a história mudou. Hoje eu venho te contar tudo o que rolou nas últimas 24 horas, que é, sem exagero, o capítulo mais delicioso dessa novela toda que a gente vem acompanhando há dias. Porque enquanto a Virgínia jurava de pés juntos para a imprensa que o namoro dela com o Vini Júnior continua firme, com aquele tom de mulher que sabe o que está fazendo, com aquele jeitinho dela de dizer logo logo, eu estou em Madrid com ele, o ex-marido dela, sim, o Zé Felipe, aparecia na antiga mansão dela, em Goiânia, deitado ao lado da mãe dela, postando o coração no story, com vídeo do filho caçula brincando na sala da casa, e a sogra postando texto enigmático sobre tempo de Deus em seguida. Amiga, foram horas em que a fofoca brasileira teve infarto coletivo. E eu vou te explicar com calma cada movimento, cada gesto, cada legenda. Tem virada que muda tudo no meio do vídeo, e ela tem nome, sobrenome e endereço. Antes de eu mergulhar nessa, dá uma força aqui no canal. Deixa seu like, ativa o sininho, comenta sua opinião, porque essa história aqui ainda vai render dias e dias. E vou estar aqui para te contar cada virada com calma e com fofoca de qualidade. Vamos lembrar do contexto para quem caiu agora nessa novela. Nos últimos 2 vídeos do canal, eu te contei 2 capítulos pesados. O primeiro foi a crise pública do casal Virgínia e Vini Júnior, que estourou no domingo passado com post apagado pelo jogador, com música de sofrência cantada pela Virgínia em show de Henrique e Juliano, com mensagem enigmática sobre recomeço, com 3 buquês escondidos. O segundo capítulo foi o lançamento do clipe romântico da Ana Castela com o Zé Felipe, na semana exata da crise dela, com gestos cúmplices, com a sogra Poliana Rocha comentando com fogo no post, com a galera dividida entre time vão voltar e time só profissional. Os 2 capítulos juntos formaram um quebra-cabeça que o Brasil estava montando no escuro. E aí veio essa quarta-feira, e o quebra-cabeça ganhou peças que ninguém esperava encontrar. Vou te puxar a fita devagarzinho porque cada minuto desse dia merece análise. A coisa começou cedo. Logo de manhã, a Virgínia postou um vídeo curtinho com o filho caçula, José Leonardo. Foi um vídeo fofo, daquela fofura toda mãe brasileira reconhece, com legenda dizendo, meu fechamento só tem 1 ano, em referência ao bebê. Vídeo simples, vídeo do dia a dia. Mas em poucos minutos depois da postagem, 2 detalhes importantíssimos aconteceram em paralelo, e é aqui, amiga, que a coisa fica boa. O primeiro detalhe. O Vini Júnior, lá de Madrid, em meio a um dia normal de pré-jogo, parou para dar um like no vídeo. Like discreto, sem comentário, sem fogo, sem nada. Mas like que foi notado em segundos por uma fanbase que acompanha cada movimento dele há semanas. O dedo do Vini apertou o coração. E o Brasil viu, pode ser carinho de pai postiço. Pode ser estratégia comunicacional para esfriar boato. Pode ser arrependimento pelo silêncio dos últimos dias. Pode ser tudo, mas foi gesto, foi sinal. Depois de quase 72 horas em silêncio absoluto, com a equipe dele sem se manifestar, com o post apagado da segunda-feira ainda assombrando os fãs, esse like foi a primeira manifestação pública dele em direção a ela, pequena, discreta, mas presente. O segundo detalhe, ainda na mesma postagem, foi maior. O Zé Felipe, sim, ele, o ex-marido, comentou. Comentou com emojis de coração. Apenas isso. Mas em casal famoso que está vivendo crise pública, comentar coração no post da ex-mulher é gesto que fala mais que 1000 palavras. Era um sinal, daqueles bem específicos, dizendo que ele estava ali, perto, atento, presente.
Os internautas pegaram na hora. Apareceu print rodando, apareceu teoria, apareceu comentário em coro. Só que aí, amiga, a coisa ficou ainda melhor. Porque algumas horas depois desse comentário, o Zé Felipe fez algo muito mais ousado. E é nessa parte que eu preciso parar, respirar e te entregar com calma. O Zé Felipe foi até a antiga mansão da Virgínia. Sim, a casa onde ele morou com ela durante os anos de casamento. A casa em Goiânia. A casa que continua sendo a residência dela com os filhos. E ele entrou. Não como visitante de passagem, não como pai pegando os filhos. Ele entrou como se fosse parte daquela rotina e começou a postar. Postou foto da sala. Postou o filho caçula José Leonardo brincando no chão da casa. Postou o clima de dia normal de família. E aí, depois de tudo isso, postou a foto que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Ele e a Margarete Serrão. Sim, ela, a sogra, ou a ex-sogra, se você quiser ser técnica. Margaret deitada na cama com expressão tranquila e o Zé Felipe ao lado dela sorrindo com legenda apenas de emoji de coração. Esse, amiga, é o objeto central dessa história toda. Essa foto, esse story, essa imagem da Margarete na cama com o Zé Felipe ao lado, em pleno dia em que a Virgínia jurava para a imprensa que o namoro com Vini Júnior continuava. Essa foto, em qualquer outro dia, seria coisa de gente próxima da família, daquele tipo de imagem que sogra que ainda gosta do ex-genro publica sem maldade. Mas no dia em que a Virgínia decretava nos microfones que tá tudo certo com Vini Júnior, e em paralelo o ex-marido aparece deitado ao lado da mãe dela na cama da casa dela, essa foto vira manifesto, vira pista, vira carta de baralho jogada na mesa para todo mundo ver. Você acha que foi coincidência? Você acha que o Zé Felipe tá só visitando a sogra que ele continua tratando como família? Ou você acha que tem coisa muito maior por trás disso? Comenta aqui embaixo porque essa pergunta vai dividir os comentários. Eu já sei, e quero saber qual é o seu lado. Vamos para a parte que pegou o Brasil inteiro. Pouco depois da foto na cama, a Margarete Serrão, mãe da Virgínia, que vinha em silêncio relativo durante toda a semana de crise, fez uma postagem. E essa postagem, eu te garanto, é o tipo de coisa que vai render análise por dias. Ela escreveu, com aquele tom de oração que ela costuma usar, uma reflexão longa sobre tempo de Deus. Disse, com palavras dela, que tudo na nossa vida tem um propósito e um tempo certo para acontecer. Disse que não adianta apressar o passo, não adianta inquietar o coração, que só chega no tempo certo, que só acontece quando tem que ser. Disse que é assim o agir de Deus, que ele faz acontecer o melhor, que nada será antes ou depois. E terminou dizendo que quem confia nos planos de Deus é surpreendido e jamais decepcionado. Pausa. Lê de novo. Lê na voz da Margarete na sua cabeça. Lê com aquele tom de mãe que sabe das coisas. Cada palavra dessa postagem foi escolhida com lupa. Cada palavra, tempo certo, propósito, apressar o passo, acontecer. E quem é da fofoca brasileira sabe perfeitamente que mãe que posta texto sobre tempo de Deus, quando o ex-marido da filha tá deitado ao lado dela na cama da casa da filha, não tá postando reza por acaso, tá enviando recado, tá sinalizando posição, tá deixando porta aberta. Vamos dissecar palavra por palavra essa postagem porque ela merece. Quando a Margarete diz que tudo na nossa vida tem um propósito, ela está afirmando que existe um plano maior em curso. Não é frase neutra. É frase de quem acredita que as coisas acontecem por motivo. Quando ela diz que tem um tempo certo, ela está puxando o freio. Está dizendo que o que vai acontecer no momento adequado e não antes. Quando ela diz que não adianta apressar o passo, ela está pedindo paciência. A quem? Para quem essa frase é dirigida? Pode ser para ela mesma, pode ser para Virgínia, pode ser para Zé Felipe, pode ser para Vini Júnior, pode ser para todos. Quando ela diz que só acontece quando tem que ser, ela está fechando frase com tom de profecia maternal. Esse é o tom de quem viu coisa demais na vida e sabe que tudo se ajeita. E para fechar com chave de ouro, ela termina dizendo que quem confia nos planos de Deus é surpreendido e jamais decepcionado. Surpreendido. Reparou nessa palavra? Ela escolheu surpreendido, não confortado, não consolado, surpreendido, como quem espera surpresa boa. Como quem sabe que algo positivo está em curso e que quando vier, vai pegar todo mundo. E aqui chega aquele detalhe que muda completamente a leitura de tudo. A Margarete Serrão, durante todo o tempo em que a Virgínia esteve com o Zé Felipe, foi sogra ativa. Daquelas que postava foto,
daquelas que respondia comentário, daquelas que abraçava o genro em ocasião pública. Quando a Virgínia separou, a Margarete manteve postura curiosa. Em vez de cortar laço com o ex-genro, ela manteve uma relação cordial, respeitosa, quase amorosa. Continuou postando foto com os netos sem demonizar o Zé. Continuou aparecendo em festa de família. E em mais de uma ocasião, ao longo dos meses pós-separação, deu sinais de que torcia internamente por algum tipo de aproximação. Quem acompanha essa família de perto sabia que a Margaret nunca tinha desistido emocionalmente do casamento da filha. Agora pensa, Vini Júnior some por dias depois de apagar foto. Virgínia some das redes. Zé Felipe lança clipe com Ana Castela. E enquanto tudo isso acontece, em paralelo, a Margaret recebe o ex-genro em casa, deita ao lado dele, posta foto com coração e em seguida solta uma reflexão sobre tempo de Deus. Quem está lendo essa coreografia consegue traduzir cada gesto. A mãe da Virgínia, no idioma silencioso das mães brasileiras, está dizendo, sem dizer, que ainda acredita na volta dos dois. E mais, que talvez, num futuro próximo, esse tempo de Deus se manifeste. Antes de eu seguir, lembrança rapidinha para você que está comigo até aqui. Comenta sua opinião. Você acha que a Margarete está armando reconciliação? Está apenas torcendo emocionalmente? Ou está só sendo educada com o pai dos netos? Comenta aqui embaixo, eu leio. Agora vamos para a parte da Virgínia, porque enquanto isso tudo acontecia em Goiânia, ela estava em outro lugar. E o lugar onde ela estava e o que ela estava fazendo é detalhe que pesa nessa história toda. A Virgínia, naquela manhã, embarcou de Goiânia para o Rio de Janeiro. Pousou no Santos Dumont, foi cercada por câmeras de paparazzo e teve a primeira oportunidade de falar publicamente sobre os boatos de crise com o Vini Júnior, e ela escolheu falar. Escolheu não desviar. Escolheu encarar. A pergunta foi direta. Continua o namoro com o Vini Júnior? E ela, com aquele jeitinho dela de mulher do interior misturado com empresária de mansão, respondeu que sim. Continua, gente. Está tudo certo. Acompanha aí, vocês vão ver. Logo, logo eu estou lá em Madrid com ele. Frase em sequência. Frase em volume de quem quer que ouçam. Frase calculada para encerrar capítulo e abrir novo. Aí veio a segunda pergunta. Você ainda está apaixonada por ele? E ela respondeu, em tom mais leve, com certeza, ele é incrível, se Deus quiser. Detalhe importantíssimo, se Deus quiser. Aquela frase que toda mulher brasileira solta quando sabe que está pisando em ovos, frase que afirma e desconfirma ao mesmo tempo. Frase que diz que o amor existe, mas o futuro depende de algo maior. Frase que serve ao mesmo tempo para fechar boato e para deixar porta entreaberta. Genial em comunicação, difícil em vida real. Repara no tempo verbal escolhido por ela. Continua. Não voltou, não reataram, não estamos bem agora. Continua. É verbo de presente em ação que pressupõe que nunca parou. Como se tivesse desfalecido o boato com a única certeza de que nada nunca esteve em crise. Em comunicação política, isso se chama negação de pressuposto. Você não confirma o que houve, você nega que tenha havido. Funciona até certo ponto. Funciona enquanto não aparece mais nada. Mas se aparecer mais foto, mais sinal, mais movimento, essa frase fica frágil. E é aqui, amiga, que a história fica deliciosa de novo. Porque enquanto a Virgínia decretava em rede pública que tá tudo certo com Vini Júnior, a câmera do celular do Zé Felipe estava gravando, em paralelo, a foto na cama com a sogra. Pensa nessa coreografia. Pensa nos dois fatos acontecendo no mesmo dia. A imagem dela falando pro paparazzo é uma. A imagem dele com a Margarete é outra. Sobrepostas, formam uma terceira leitura completamente diferente. Tem mais uma coisa que ela falou no aeroporto e que merece atenção. Ela disse que durante a semana, no momento em que sumiu das redes, tinha decidido se dedicar exclusivamente aos filhos. Disse que estava em casa, assistindo filme, jantando com as crianças, vivendo rotina simples. Foi a justificativa do silêncio. Pode ser verdade, pode ser parcialmente verdade, pode ser narrativa, mas é importante a gente sacar que o tipo de justificativa que ela escolheu é justificativa de mãe, não é justificativa de namorada, não é justificativa de empresária, é justificativa de mãe. E em momento de crise, essa escolha de papel a se apresentar publicamente diz muito sobre como ela quer ser vista. Vamos para a próxima peça desse quebra-cabeça.
Depois de falar para o paparazzo, a Virgínia não voltou para Goiânia. Não, ela seguiu para outro destino. E esse outro destino é o que mais embola a leitura. Ela foi para São Paulo, depois para o Rio de novo, em circuito profissional. E para quê? Para gravar com o Luciano Huck. Sim, o Huck, apresentador da Globo. E não foi gravação qualquer. Foi gravação de quadro para a Copa do Mundo, dentro do Domingão, confirmado por mais de um portal de fofoca e até por colunistas mais discretos. A Virgínia está sendo cotada para ser uma das caras da Copa na Globo. Vai aparecer em quadro especial, em transmissão, em conteúdo, em ano de Copa do Mundo, em parceria com a maior emissora do país. Você consegue dimensionar o que isso significa em termos de carreira? Significa que a Virgínia, em pleno meio da crise pública com o namorado, está fechando o maior contrato de mídia da carreira dela. Significa que, enquanto a fofoca queima nos comentários, ela está em sala de reunião, com Luciano Huck, com o diretor da Globo, com a gente, traçando estratégia que vai render meses de exposição. Significa que a Virgínia, no tabuleiro de comunicação, está ganhando ela mesma, mesmo perdendo na narrativa romântica. E é exatamente esse tipo de movimento estratégico que faz da Virgínia a influenciadora mais bem assessorada do Brasil hoje. Ela perde no campo sentimental, mas ganha no campo profissional. E essa engrenagem dela, amiga, é coisa para estudar. Eu sei que essa parte parece distante da fofoca, mas é importantíssimo porque conecta com tudo. Por quê? Porque se a Virgínia entrou na Globo agora, com contrato grande, com exposição total, com interesse comercial enorme, qualquer crise amorosa pública dela vira ainda mais valiosa em termos de mídia. Quanto mais ela aparece em conversa de boteco, mais preciosa ela é para Globo. Quanto mais a galera comenta o namoro dela, mais audiência o Domingão garante. Casal de gente famosa em ano de Copa do Mundo é mina de ouro para a emissora. E ela, sabendo disso, está jogando o jogo dela com perfeição. Vou te dar mais detalhe dessa jogada com a Globo, porque é assunto que pesa muito nessa história e que a gente nem sempre comenta direito. A Copa do Mundo de 2026 vai acontecer em 3 países, com extensão maior do que qualquer Copa anterior, com transmissão milionária, com programação dedicada. A Globo está montando esquema gigantesco para cobrir o evento. E para isso, a emissora precisa de figura que mobilize a audiência feminina, que conecte com o público que está em casa, que seja capaz de transformar pauta de futebol em conteúdo de entretenimento popular. A Virgínia atende todos esses critérios. Ela é a influenciadora mais comentada do Brasil hoje, namorada de craque da seleção, mãe de 3 crianças, com público fiel, com histórico de programa em emissora concorrente. Pegar a Virgínia para esse projeto é movimento de marketing milionário e a Globo sabe. O Luciano Huck, que comanda o Domingão, é um dos comunicadores mais astutos do país e tudo indica que ele apoiou a aposta. Para você ter ideia do peso disso, basta lembrar que o Sabadão no SBT com a Virgínia tinha audiência média de 2,5 pontos, considerada baixa pelos padrões dela. Quando ela saiu do SBT, o programa foi descontinuado. Agora ela aparece na Globo, com plataforma muito maior, com público diferente, com possibilidade de bater audiência muitas vezes maior. É salto de carreira histórico. E tudo isso aconteceu, por acaso ou não, na semana em que o casamento dela com o Vini Júnior estava aparentemente em crise. A coreografia dessa coincidência é digna de roteiro de novela. Vamos voltar para Goiânia, voltar para o Zé Felipe, voltar para Margarete, porque ainda tem mais detalhes da quarta-feira que merecem atenção. Depois da foto com a sogra na cama, o Zé Felipe postou outras imagens dentro da casa. Tem vídeo do José Leonardo, o filho caçula do casal, brincando na sala da mansão. Tem detalhe da decoração que internautas reconheceram como sendo a mesma da casa que aparece em vídeos antigos da Virgínia. Tem o piso, tem o sofá, tem o quadro na parede, tudo aponta para a antiga mansão do casal, onde a Virgínia continua morando com os filhos. Aquela mesma mansão de Goiânia que apareceu em 1000 stories da influenciadora, que foi cenário de festas, de aniversários, de natais, aquela casa. E o Zé Felipe entrou como quem volta para casa, entrou como quem nunca foi embora de verdade, entrou como pai que tem chave, como ex-marido que mantém vínculo, como genro que ainda é parte da família. Esse detalhe, em si mesmo, já seria fofoca. Mas quando você junta com tudo o que aconteceu nas últimas 72 horas, com o post apagado do Vini,
com a música de sofrência cantada pela Virgínia, com o clipe da Ana Castela e do Zé, com o silêncio do jogador, com a fala da Virgínia dizendo tá tudo certo, esse retorno do Zé para casa vira evento simbólico. É como se ele estivesse dizendo, por meio dos stories, que continua presente, que continua importante, que continua parte da vida dela, mesmo que ela esteja namorando outro, mesmo que ele esteja gravando o clipe com outra. Pausa rápida para um pedido. Se você está gostando, comenta uma palavra, qualquer uma, para eu saber que você está aqui comigo. Se inscreve, ativa o sininho e me ajuda a fazer esse vídeo crescer para mais gente saber dessa história. E agora vamos para a parte que ninguém está cobrindo direito. Vamos olhar para o Vini Júnior, porque enquanto tudo isso acontecia no Brasil, com Zé Felipe na mansão, com Margarete na cama, com Virgínia em São Paulo gravando com Huck, o Vini estava em Madrid, em silêncio. Em silêncio quase absoluto, sem postar foto, sem comentar, sem aparecer em entrevista, sem dar declaração, apenas com aquele like discreto no vídeo dela com o filho. E uma única reação curtinha numa rede social, que merece ser comentada. Em determinado momento da terça-feira, Vini Júnior interagiu, em comentário do TikTok, num vídeo antigo dele dançando com a Virgínia. Uma fã tinha apontado que ele estava deixando de seguir antigas ficantes e que tinha postado a Virgínia, e o Vini, em vez de ignorar, respondeu com bom humor, respondeu uma frase curta. Ela é a mais braba, né? Frase pequena, frase econômica, mas frase que, naquele contexto, valeu ouro, porque foi a primeira manifestação verbal pública dele, em meio de toda a tempestade. Foi um aceno, ou seja lá o que for. Foi sinal de que o silêncio dele não era ausência, era estratégia. Esse comentário do Vini Júnior tem várias leituras possíveis. A primeira leitura é a do reconhecimento. Ela é a mais braba. Ele está afirmando que ela é a melhor que ele já teve. Está afirmando, em tom de elogio, que comparada com as outras, ela ganha. Pode ser elogio sincero, pode ser tentativa de reaproximação, pode ser jogada para esfriar a fofoca em volta dele. Pode ser tudo. A segunda leitura é a do tom. Ele respondeu com humor, com leveza, com aquele jeito descontraído de quem não está em crise. Em casal em término real, esse tom não acontece. Em casal em crise pequena, sim. Esse tom escolhido por ele é sinal de que, do lado dele, a crise talvez seja menor do que parece. E a terceira leitura é a do timing. Ele respondeu justamente no dia em que a fofoca estava no auge, justamente no dia em que a Virgínia ia aparecer no aeroporto para dar declaração, justamente no dia em que o Zé Felipe ia entrar na mansão dela. Foi quase coreografado, ou casualidade, a gente não sabe. Tem outro detalhe vindo do lado dele que merece atenção. A mãe do Vini Júnior, a Fernanda Cristina, que vinha postando reza nos últimos dias, fez algo curioso. Ela compartilhou, do perfil oficial da Virgínia, um trecho bíblico. Sim, compartilhou do perfil da Virgínia. Esse gesto, em qualquer outra época, seria coisa de sogra carinhosa fazendo parceria espiritual com nora. Em momento de crise pública, vira gesto político. Vira sinal de que do lado dela, da Fernanda, ainda existe respaldo, ainda existe carinho, ainda existe vínculo com a influenciadora. Mães de famosos, em momento de crise do filho com a namorada, raramente repostam conteúdo da nora. Quando isso acontece, é decisão coordenada, ou pelo menos é gesto que sabe o peso que carrega. Imagina o quadro completo. De um lado, em Madrid, a mãe do Vini Júnior compartilhando reza da nora. Em Goiânia, a mãe da Virgínia recebendo o ex-marido em casa e postando texto sobre tempo de Deus. Em São Paulo, a Virgínia gravando com Huck. Em Madrid, o Vini comentando que ela é a mais braba. E em Goiânia, o Zé Felipe deitado ao lado da Margarete com legenda de coração, 5 frentes. 5 coreografias. 5 mulheres e homens em movimento ao mesmo tempo. Quando uma fofoca tem essa complexidade, é porque tem muita gente envolvida na narrativa. E quando tem muita gente envolvida, é porque o que está em jogo vale muito. Vamos falar de uma teoria que está rodando entre fãs mais antenados e que eu acho fascinante de te trazer. A teoria da estratégia da sogra. Essa teoria diz que a Margarete Serrão, sabendo que a Virgínia estaria fora de Goiânia naquele dia e sabendo que o Zé Felipe estaria por perto, recebeu o ex-genro de propósito. Não foi visita casual, foi visita coordenada. A Margaret, segundo essa teoria, queria criar uma imagem pública específica, imagem de família que ainda tem laço,
Imagem de ex-genro que ainda é bem-vindo. Imagem de sogra que ainda confia. E essa imagem, lançada justamente no dia em que a Virgínia decretava tá tudo certo com Vini Júnior, funciona como contraponto silencioso. Como que se a Margaret dissesse, em paralelo à fala da filha, calma gente, que o Zé Felipe ainda é parte daqui. Essa teoria, claro, é especulação, mas é a especulação que faz sentido para quem entende dinâmica de família brasileira. Mãe que torce por reconciliação não diz isso para a filha, diz pelo gesto, pela foto, pela legenda, pelo coração no story, pelo texto sobre tempo de Deus. Mãe brasileira sabe falar em código. E o código da Margaret, naquela quarta-feira, estava bem claro para quem soubesse ler. Tem ainda outra teoria, que é a oposta. A teoria de que a visita do Zé foi puro acaso. Pode ser. O Zé Felipe mora a 100 metros da casa onde a Virgínia mora. Os filhos dele moram com ela. Ele vai e volta dessa casa o tempo todo. Pode ser que ele simplesmente tenha aparecido para pegar os filhos. Encontrou a Margaret, achou bonito o momento, postou, sem segundas intenções. Pode ser que a postagem da Margaret sobre tempo de Deus seja reza casual, sem nenhuma relação com a vida amorosa da filha. Pode ser que tudo isso seja construção da galera no Twitter, sem nenhum fundo concreto. Pode ser. A gente não pode descartar essa hipótese mais simples. Mas, amiga, sejamos honestas. Em fofoca brasileira, 3 coincidências nunca são coincidência. E aqui a gente já tem foto na cama, post de coração, vídeo do filho na sala, texto sobre tempo de Deus, e tudo isso no dia exato em que a Virgínia decreta no aeroporto que tá tudo certo com o outro. Coincidência demais para ser só coincidência. Vamos para a reação dos internautas, que é parte deliciosa dessa história. Em poucas horas depois das postagens, os comentários dos perfis envolvidos viraram cenário de festa para a fanbase do casal Virzé, que é como muitos chamam a base que torce pela volta de Virgínia e Zé Felipe. Apareceram comentários do tipo, estou sentindo que eles voltaram. Apareceram comentários dizendo, todo casal passa por crises, divórcios, vai e volta, são lindos juntos. Apareceram comentários espirituais dizendo, essa família está sendo curada por Jesus. E apareceu até comentário mais ousado, dizendo que a única coisa que faltava era a Virgínia voltar para casa e tudo voltar a ser como era. Essa fanbase, que vinha relativamente em silêncio nos últimos meses, ressurgiu com força total naquela quarta-feira. E o ressurgimento dela, em coro, tem efeito real em redes sociais. Quando uma fanbase enorme grita com convicção, ela cria pressão pública que nenhum casal famoso ignora. Eles veem, eles sabem, eles consideram. E em momento de crise com o namorado atual, esse coro a favor do ex pode pesar emocionalmente em cima da Virgínia. Tem outro time atuando em paralelo, o time crítico. Esse time aponta que o Zé Felipe está fazendo joguinho, que está usando a Margaret para se aproximar emocionalmente da ex, que está explorando a fragilidade do momento da Virgínia para plantar dúvida no namoro dela com Vini Júnior. Esse time é mais cético, mais barulhento, e tem comentário forte. Diz que o Zé Felipe é manipulador. Diz que está plantando narrativa para ganhar mídia. Diz que a Margaret caiu na armadilha. Esse time também é minoria, mas está presente. E tem o time apaixonado por Vini Júnior, que está um tanto em pânico. Esse time aponta que o jogador está fazendo o possível, que mandou o like, que respondeu mais braba, que está tentando manter contato sem parecer desesperado. Esse time defende que ele é a figura mais discreta, mais reservada, e que isso não significa falta de amor, e pede para a galera deixar o casal em paz. É um time menor, mas leal. Você é de qual time, amiga? Time Virzé, time Vini Júnior ou time Deixa o Casal em Paz? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler todos. Vamos para a parte que talvez seja a mais delicada dessa história toda. Por que a Virgínia escolheu não ir para Goiânia naquela quarta-feira, sabendo que o Zé Felipe ia estar por lá? Porque é importantíssimo dizer, amiga, que a Virgínia sabia. Sabia perfeitamente que o Zé tá morando a 100 metros da casa dela, sabia que ele tá entrando e saindo da residência sem aviso, sabia que a Margaret tem boa relação com ele. Quando ela escolheu manter a agenda em São Paulo e Rio, em vez de voltar para casa em Goiânia naquele dia, ela escolheu, ou pelo menos permitiu, que esse encontro entre ex-marido e mãe dela acontecesse sem ela presente. Pode ser que a agenda dela fosse inadiável, com a Globo esperando, com os planos da Copa em pauta.
Pode ser que ela tenha simplesmente confiado na rotina da casa, sem cogitar que ia virar fofoca. Pode ser que ela, conhecendo a Margaret e o Zé, soubesse exatamente o que ia acontecer e tenha permitido em silêncio. A gente não sabe a intenção dela, mas sabemos o resultado. O resultado é que a Virgínia, no momento em que mais precisava controlar a narrativa, deixou que outras pessoas, sogra e ex-marido, escrevessem capítulo em paralelo ao que ela estava escrevendo no aeroporto. E o capítulo deles, vamos ser honestas, foi mais forte do que o dela. Aqui chega aquela virada que eu prometi te entregar, o detalhe que muda completamente a leitura. Olha bem, quem postou primeiro foi a Virgínia, com o vídeo do filho, de manhã. Quem comentou primeiro nesse post foi o Zé Felipe, com coração. Quem deu like foi o Vini Júnior depois. Quem foi para a mansão foi o Zé Felipe. Quem postou foto na cama foi o Zé Felipe. Quem postou texto sobre tempo de Deus foi a Margaret. Quem falou para o paparazzo foi a Virgínia. Quem ficou em silêncio absoluto durante o dia inteiro foi o Vini Júnior, quase totalmente, exceto pelo like e pela frase no TikTok da véspera. Em qualquer crise de casal famoso, quem fica em silêncio é quem tem menos a perder ou quem tem mais a ganhar. Quem tem menos a perder é quem já decidiu o destino. Quem tem mais a ganhar é quem espera que a outra parte se exponha primeiro. O Vini Júnior, naquela quarta-feira, escolheu uma postura silenciosa, deixando que o turbilhão acontecesse no Brasil, deixando que outros nomes movimentassem a paisagem e mantendo distância estratégica. Pode ser que ele esteja sereno, com tudo resolvido nos bastidores. Pode ser que ele esteja apenas focado em jogo, com o Real Madrid em fim de temporada. Pode ser que ele esteja em retirada estratégica, deixando a Virgínia mostrar o quanto ela quer ele. Vamos para um detalhe que merece atenção. A Virgínia mencionou no aeroporto que não vai à festa de 15 anos da Maria Sofia, sobrinha do Zé Felipe. Sim, sobrinha, filha de Pedro Leonardo, irmão do Zé. A festa acontece naquele fim de semana, e a Virgínia disse que tem compromisso profissional em São Paulo, e que por isso não consegue ir. Esse detalhe parece pequeno, mas para quem entende dinâmica de família, é detalhe que pesa. Festa de 15 anos de sobrinha do ex é evento delicado. Se a Virgínia for, é gesto de proximidade familiar continuada. Se não for, é distanciamento. Ela escolheu não ir. Pode ser que a agenda profissional impedisse, sem alternativa. Pode ser que ela tenha aproveitado a agenda como justificativa elegante para evitar o evento. A gente não sabe. Mas quando uma mulher famosa em pleno boato de reaproximação com o ex marca compromisso profissional, na data exata em que a família dele tem evento importante, a coreografia diz alguma coisa. Tem outra dimensão dessa história que merece comentário, e é a dimensão do dinheiro. Porque dinheiro em casal famoso decide muito. A Virgínia movimenta hoje império de marca, com We Pink, com We Jean, com 1000 parcerias publicitárias. Em paralelo, ela está assinando o contrato com a Globo para a Copa, que é o maior contrato de mídia da carreira dela, e ela está namorando o jogador de futebol que ganha milhões por ano em Madrid. Cada movimento dela tem peso financeiro enorme. Cada decisão dela impacta a receita de marca, de salário, de royalty. Quando ela diz está tudo certo no aeroporto, ela está protegendo simultaneamente a imagem dela como namorada, a imagem dela como empresária e a imagem dela como aposta da Globo, tudo de uma vez. Em 3 frases curtas. O Zé Felipe, do outro lado, vive momento de carreira em ascensão também. Lançamento de clipe com Ana Castela, projeto uma por ano que vem rendendo, base sólida de fã. Para ele, aparecer com a Margaret em casa da ex tem peso de imagem que reforça a narrativa de homem em paz, homem familiar, homem que mantém vínculo com o pai dos filhos. É movimento de marca, mesmo que não pareça. E é movimento que vale ouro para a carreira dele em momento de reposicionamento. Antes de eu seguir, lembrança rapidinha para você que está comigo até aqui. Comenta sua opinião. Você acha que essa coreografia toda é coincidência ou foi tudo planejado? Comenta, eu juro que leio. Vamos seguir. Tem outra leitura que merece atenção, a leitura do anel afetivo. Em famílias em que houve casamento longo, com filhos, com história compartilhada, raramente o término significa corte total. Geralmente, sobra anel afetivo, sobra a sogra, sobra a sobrinha, sobra o cunhado, sobra a churrasqueira do fundo de quintal, sobra tudo o que a relação construiu durante anos. E esse anel afetivo, quando o casal termina, fica em estado de pausa.
pode reativar a qualquer momento, pode passar anos parado, pode parecer morto e voltar com tudo. Esse anel, no caso de Virgínia e Zé Felipe, está em fase ativa há semanas. A gente vê em foto de família, em festa de aniversário, em comentário em rede social. A volta efetiva do casal não é certa, mas o anel afetivo, esse está vibrando. Tem ainda mais um detalhe que eu acho fascinante. A Virgínia, naquela manhã, tinha postado um salmo, o Salmo 121. Aquele que diz que o Senhor te guardará de todo mal, que Ele guardará a tua alma, que Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E logo depois a Margarete posta texto sobre tempo de Deus. E logo depois a Fernanda Cristina, mãe do Vini, compartilha versículo do perfil da Virgínia. 3 mulheres da mesma história, em 3 cidades diferentes, postando reza em cadeia. Pode ser coincidência espiritual, pode ser combinação familiar, pode ser nada, mas é cadeia visível. Em comunicação política, a gente chama isso de coordenação implícita. Quando atores diferentes, sem combinar abertamente, agem em direção parecida, eles criam efeito de rede. Cada postagem de oração reforça a outra, cada legenda espiritual reforça a outra. E o conjunto, em vez de gritar, sussurra. Sussurra, em coro, que tem coisa em curso, que tem ato em construção, que tem futuro em planejamento. Vamos para a parte do que vem agora, porque é para isso que a gente está olhando. No fim das contas, tem alguns marcos chegando que vão definir muito sobre essa história. Primeiro, o Dia das Mães desse domingo. Para Virgínia, para Margarete, para Fernanda Cristina, para Poliana Rocha, todas as mães envolvidas nessa história, é dia simbólico. Vai ter foto, vai ter homenagem, vai ter declaração. E quem aparece junto com quem nesse Dia das Mães vai dizer muito. Se o Vini Júnior postar foto da própria mãe com a Virgínia, é sinal claro. Se o Zé Felipe postar foto com a Margarete, é confirmação do anel afetivo. Se a Virgínia postar foto sozinha com os filhos, é manutenção do status quo. Segundo marco, o início do contrato da Virgínia com a Globo. Conforme as informações que circulam, o quadro do Domingão deve estrear nas próximas semanas, em preparação para a Copa. E quando isso acontecer, a Virgínia vai aparecer em rede nacional, em formato grande, com exposição enorme. Esse momento vai ser teste de fogo. Como ela vai aparecer? Sozinha? Com Vini Júnior? Com a família? Com os filhos? Cada escolha de imagem nessa estreia vai dizer muito. Terceiro marco, o Vini Júnior e o Real Madrid. Em fim de temporada europeia, com possibilidade de final, com presença de namorada na arquibancada, é tradição em casal de jogador famoso. Se a Virgínia aparecer em algum jogo importante do Real Madrid, com a camisa dele com um sorriso para a câmera, é confirmação. Se não aparecer, é pausa que segue. Eu sei que estou jogando muita coisa na mesa, mas é exatamente esse o trabalho dessa cobertura. Olhar de todos os ângulos. Não cair na primeira leitura. Pensar em quem ganha, em quem perde, em quem está movimentando os fios. E te peço, amiga, que escolha o seu palpite. Você acha que vão voltar Vini e Virgínia? Você acha que a história vai esfriar e o anel afetivo com Zé Felipe vai vibrar mais forte? Você acha que tudo vai voltar ao que era e essa quarta-feira vai ser esquecida? Comenta aqui embaixo. Eu leio. Tem um cenário que muita gente não está considerando e que eu acho importante colocar na mesa para justiça com o que pode acontecer. O cenário é o do casal em coexistência. Casais famosos brasileiros têm essa habilidade rara de manter ex em circuito íntimo, sem necessariamente voltar a namorar. O Zé Felipe pode continuar entrando e saindo da casa da Virgínia para sempre, com bênção da Margarete, com presença em festa de aniversário, com clima de família estendida, sem reataque romântico. E a Virgínia, em paralelo, segue namorando o Vini Júnior, ou o próximo, ou quem ela quiser, sem que o anel afetivo com o Zé a impeça. É modelo de família moderna que vem ganhando força em casal famoso brasileiro. Pode ser exatamente isso o que a gente está vendo. Pode ser também que esse modelo de coexistência seja, no fundo, um caminho longo de reataque progressivo. Eles ficam próximos como amigos, aí ficam mais próximos. Aí, em determinado momento, a galera nem nota mais quando viraram casal de novo. É reataque por absorção, sem anúncio, sem fanfarra. A gente já viu isso acontecer em outros casais famosos, em outras épocas. Não é fórmula garantida, mas é caminho possível. A leitura mais cínica é a de que tudo isso é estratégia de marketing coordenada,
que a Margaret, o Zé, a Virgínia e o Vini estão em conluio implícito para render o máximo de manchete possível em ano de Copa. Cada gesto, cada foto, cada resposta de paparazzo, cada like estratégico faz parte de plano maior para elevar o valor de mídia do conjunto. Pode ser, mas para essa hipótese funcionar, todos os envolvidos teriam que ser muito sofisticados em comunicação. E, sejamos honestas, a Virgínia e a equipe dela são, o Zé Felipe e a Poliana são. A Margaret, no jeito dela, também é. O único que parece menos engajado nesse jogo é o Vini Júnior, que tem a postura mais discreta, mas mesmo a discrição dele pode ser estratégia. Vamos olhar para o futuro próximo. Se nas próximas 48 horas, contadas do momento em que eu gravo isso aqui, aparecer foto da Virgínia com Vini Júnior, juntos publicamente, em qualquer cenário, em qualquer cidade, em qualquer ocasião, esse vídeo vai ser parcialmente reescrito. Porque a fala dela no aeroporto vai ter cumprido o efeito esperado, a coreografia da Margaret com o Zé vai ter sido só pano de fundo e a história vai voltar para a rotina de namoro estável. Se nas próximas 48 horas não aparecer foto, ou pior, se aparecer foto da Virgínia com filho sem o Vini, ou foto do Zé com a Virgínia em qualquer ocasião familiar, esse vídeo vira capítulo 1 de uma novela bem maior do que parece. Eu vou estar olhando, com atenção redobrada, e vou voltar nesse canal para te contar cada novo movimento. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que adora um drama de famoso. Compartilha no grupo das mães da escola, no grupo do trabalho, no grupo da família. Esse aqui é o tipo de história que rende conversa por dias. E me ajuda muito a continuar essa cobertura para você. Para fechar, te deixo o cliffhanger operativo. O Dia das Mães é domingo. Olha nos stories da Virgínia. Olha nos stories da Margareth. Olha nos stories da Fernanda Cristina. Olha nos stories da Poliana Rocha. Quem vai aparecer junto de quem? Quem vai postar foto de família estendida? Quem vai postar foto sozinha? Cada escolha vai ser pista. E eu volto, na segunda-feira, para dissecar com você cada detalhe. Se passar o Dia das Mães e a Virgínia aparecer com o Vini Júnior, a história fica numa briga de casal famoso que pode até voltar. Mas se aparecer a Virgínia com a Margareth, com o Zé, com os filhos, em foto de família, sem o Vini, é capítulo gigante na frente. Por enquanto, o que a gente tem é a foto da Margareth na cama com o Zé Felipe ao lado, a fala da Virgínia decretando tá tudo certo no aeroporto, o silêncio do Vini Júnior. Em Madrid, o texto sobre tempo de Deus, o like discreto, a frase mais braba, a gravação com Luciano Huck, a sobrinha do Zé fazendo 15 anos sem a presença da Virgínia, sinais somados. Isso é uma fotografia muito específica de momento de transição. Mas transição não é confirmação. Transição é apenas aviso de que algo está se movendo. E o que vem agora vai depender dos próximos passos de cada um. Te vejo no próximo vídeo. E prepara o coração, porque a próxima virada pode chegar antes do café da manhã. Beijo grande, fica com Deus e ativa o sininho que ainda tem muita coisa para rolar.